E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um vídeo um pouquinho diferente. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e o tema mais votado, sobre o que as pessoas têm mais dificuldade de estudar no xadrez, é você organizar o seu cálculo de variantes quando você está numa partida ou quando você está resolvendo um exercício. Então esse é o tema aqui do vídeo de hoje. Então eu trouxe uma posição de um livro que eu gosto bastante, vou mostrar aqui para vocês. Eu já estou quase terminando, que é o livro do Adams, Think Like a Super GM. Parece um livro bem chamativo, né? O título para vender, e deu certo, porque quando eu li esse título eu comprei o livro na hora, sendo bom ou não. O autor já conseguiu conquistar pelo menos uma cliente. Mas falando sobre esse livro, ele é um livro muito legal porque ele coloca várias posições e ele discute com os alunos. O bacana é que são vários alunos de diferentes faixas de rating. Então, ele coloca uma posição, ele vê como que o 1600 pensa, como que o 1900 pensa, 2 e 500. Inclusive, o próprio Adams participa também, então 2.700. E ele compara os processos de pensamento. Como que o 1600 toma uma decisão, como que o 1900 toma outra decisão. E ele vai comparando o processo de análise desses jogadores, o que é muito legal. Bom, vamos analisar essa posição, mas antes de começar a pensar em lances, pensar em jogadas, uma coisa importante de você analisar é o elemento de cada posição. Então você tem que observar várias coisas. Posicionamento dos reis é muito importante, você tem que analisar isso. A questão do material, se você está jogando para ganhar, se está jogando para empatar, né? Como que está a relação material? O posicionamento de cada peça, o que cada peça sua está fazendo na posição, qual que é a função, né, de cada uma. E o quarto elemento que muita gente esquece, que é o que o seu adversário está ameaçando. Pouca gente dá importância para isso. Então, se a gente for começar nessa posição olhando a segurança dos reis, o que você consegue observar? A questão do rei branco, ele está exposto, mas não é tão fácil as pretas explorarem isso. Por quê? A única peça que eu vejo que poderia algum dia explorar a situação do rei seria a dama em D8, né, ou a torre em C6. Só que o problema é que as duas peças, elas estão muito presas na defesa, né? A dama de D8 está impedindo um peão se transformar numa dama, então a tarefa dela não é fácil. E para essa torre chegar aqui em G6 e começar, entre aspas, a incomodar o rei, o cavalo precisaria sair. Mas aí a gente começa a entender um pouquinho do problema do rei preto, que está completamente sem casa de escape, então ele pode ter alguns probleminhas com torre E8 no futuro. Isso faz com que esse cavalo aqui de F6 não consiga sair, porque se o cavalo de F6 sair, a torre em E8 ela entra. Então o cavalo ele também está responsável por defender. Logo, você já começou a reparar algumas coisas, né? O rei branco, ele tá, entre aspas, exposto, mas na verdade não é claro como as pretas vão explorar. Então ele não corre perigo. Já o rei preto corre muito mais perigo porque ele não tem casa de escape e pode sofrer algum tipo de ataque na oitava fila. A questão material, ela tá equilibrada. Cada um tem duas torres, um par de peças menores, 5 peões para cada lado. E o mais difícil que eu falei para vocês é entender o que o seu adversário ameaça. O que ele tá ameaçando? Se as pretas jogassem de novo, o que elas fariam? Aqui elas capturariam o peão de D7, porque tem 2 atacantes contra um defensor. Então, se fosse vez das pretas, é isso que elas fariam. Agora, uma vez que você já fez essa análise breve da posição, já entendeu que seu adversário ameaça, agora você consegue fazer a sua lista de candidatos. O que é isso? É você fazer uma lista de possibilidades que você gostaria de analisar para as brancas aqui. Então, eu vou fazer uma lista aqui com vocês, mas eu recomendo que você dê uma pausa no vídeo, tenta encontrar e fazer a sua própria lista e compara com as opções que eu vou mostrar aqui. Então, para começar, o que seria uma lista que eu pensaria aqui? Bom, o primeiro lance é torre 8, porque esse é um lance muito direto, apoiado pelo peão de D7, tentando explorar a situação do rei em G8. Esse é o primeiro ponto. Então, torre 8 é um dos lances candidatos que nós chamamos. O que seria um outro lance candidato? Bom, o peão está ameaçado em D7, então eu tenho que analisar a torre D1, por exemplo, porque é um lance que você coloca mais um defensor no ponto de D7. Esse é um lance muito comum também. Outra coisa que eu estou reparando, observando o posicionamento das minhas peças, é o fato também da oitava, isso a gente pode explorar também, o lance dama D5. Esse é um lance que eu estou observando, porque eu estou atacando o ponto F7, estou atacando a torre em C6, e ele não consegue capturar a minha dama, porque senão ele consegue levar o torre E8. É isso que a gente mencionou, a questão do cavalo de F6 está escravo ali, né? Ele não consegue sair porque senão a casa E8 fica disponível. Então esse é um lance candidato, dama D5. O que mais? A captura em F7 ela também pode ser analisada, então eu vou deixar todas as opções meio bagunçadas aqui, mas a gente vai estruturando com bastante calma.
E um último lance que eu coloquei na minha lista, que também é possível, é o lance torre E7. Esse lance, eu gosto bastante dele, por quê? Inclusive, esse foi um dos candidatos que eu coloquei quando eu fiz a minha lista, né? Porque repara que o bispo de B3, ele tem uma pressão em F7. E a dama de D8, ela tá escrava do peão de D7. Então, se a dama sair daqui, eu faço dama de brancas, né? Então, torre E7 é um lance que você tem que também levar em consideração na sua lista. Bom, eu vou começar fazendo análise aqui com vocês de acordo com os alunos que participam do livro. Então, o primeiro aluno convidado a fazer esse exercício foi um aluno de mais ou menos 1700, ele tinha 1680. O primeiro lance que ele analisa aqui é o torre E8. Esse é o primeiro lance que ele analisa. Ele fala, bom, eu pensaria em jogar torre E8, as pretas são obrigadas a capturar, o que é verdade, e ele começa a analisar o lance dama D5, que parece um lance interessante, porque ele ataca tanto a torre de C6 quanto o peão de F7, aproveitando que o bispo de B3 está ajudando. Só que ele mesmo percebe que essa linha não funciona. Por que será? Convido você a pausar o vídeo em todo momento crítico para estimular o processo de pensamento e também aos recursos do seu oponente. Aqui esse lance não funciona por conta de torre E6. Então eu tiro a minha torre do ataque e ao mesmo tempo tampo a ação da dama e do bispo. Você pode até capturar o cavalo em linha 8, mas eu vou capturar, e as pretas ficam com qualidade a mais. Então isso não vale a pena para as brancas. Então, voltando na posição inicial, depois de torre 8, ele começa a analisar uma outra possibilidade, que ao invés de jogar dama D5, ele analisa a possibilidade de capturar direto em F7. Essa é uma possibilidade. Então ele analisa aqui rei captura, dama D5, mas de novo ele tem o torre E6. E de novo ele também descarta essa possibilidade. Então olha só que legal, ele pensou em jogadas diretas, que era uma das jogadas que estavam na nossa lista, mas ele descartou porque ele conseguiu ver os recursos do adversário. E esse aluno ele tinha 1700, então foi uma coisa bem legal. Aí ele começa a analisar outras possibilidades, ele começa a pensar em bispo D5, mas é um lance que ele não gosta muito por conta de torre C7, e de repente tem muitos atacantes no peão de D, e ele provavelmente vai cair. Então ele acaba finalizando e escolhendo o lance final, a decisão final dele, que é dama D5. Ele deixa esse lance como decisão final, porque ele fala, eu ataco a torre, ataco F7, se as pretas tirarem a torre, eu tô capturando F7 com forte ataque, e se jogar a torre E6, a gente captura, 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 e ele acha que depois de rei H8, a posição das brancas é vencedora. Então isso é uma coisa legal, porque além do melhor lance, o Adams sugere para os alunos tomar uma decisão final em relação à avaliação. Quem você acha que está melhor depois de tudo que você analisou? Então, decisão final do aluno de 1700, ele escolheria dama D5. É legal para vocês irem comparando com as sugestões de vocês também. Então, dama D5. Agora vamos para um aluno de 1900. O que o aluno de 1900 sugeriu aqui? Ele tinha quase 2000, 1990. Ele chutou o balde. Ele falou, eu jogaria dama D5 e aqui eu tô ganho. Então, dama D5, se a torre sair eu ganhei, se torre E6 eu tô ganho. Essa foi literalmente a análise, ele gastou 2 minutos e meio para tomar essa decisão. O outro, que tinha 1700, ele levou meia hora. Esse aqui levou 2 minutos. E a gente consegue extrair algumas coisas muito positivas desse exercício. O primeiro, um 1700 ele analisou muito melhor que um 2000, porque às vezes a gente tende a ser superficial, independente do rating. Então ele achou, bom, dama D5 partiu, né? Ele não percebeu os recursos do adversário, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então essa é a decisão final dele, pensou 2 minutos e meio, dama D5, fechou. Agora vamos para os dois alunos mais fortes, né? Júlio Granda, de 2.630, e o Michael Adams, que também participa. Apesar dele fazer parte do livro, ele também resolve os exercícios com os alunos. Então, o Granda, ele pensa brevemente nessa posição em dama D5, e ele descarta o dama D5 muito rápido, questão de 30 segundos, pelo fato de que as pretas podem capturar em D7. Essas são as análises dele. Eu já vou falar para vocês a análise completa e o porquê que cada lance falha ou é bom, tá? Mas aqui é só a opinião dos alunos. Então ele descarta o dama D5 porque as pretas podem jogar dama D7 e aqui as brancas não tem nada melhor. Então ele pensa por alguns minutos, acredito que 1 minuto e meio, 2, e ele sugere então torre E7. E ele diz que depois dessa jogada as brancas estão ganhas.
Por que ele acha isso? Porque ele acredita que com torre 7 a gente coloca uma dupla pressão em F7, não tem como as pretas defenderem, e também não tem como as pretas capturarem a torre, porque senão a gente está fazendo uma outra dama ali em D8. Então essa é a resposta final dele, torre E7. E é muito parecido com a resposta do Adams. O Adams, ele analisa outras jogadas, como por exemplo o bispo D5, bispo por F7, mas ele vê rapidamente, questão de 20, 30 segundos, que nenhuma delas funciona, e assim como o Júlio Granda, jogou torre E7. Quando eu realizei esse exercício, eu coloquei como resposta final o torre E7 também. Agora vamos para as análises. Torre E7 é a melhor jogada. Vamos tentar entender o porquê que os outros falham. Tá? Para começar aqui nessa posição, vamos entender o porquê que o bispo D5 falha. Além do torre C7 que o aluno mencionou, simplesmente pelo fato de que a dama pode capturar o peão. E o bispo ele não consegue sair daqui porque a dama em D2 está cravada. Então, bispo D5 já é uma péssima escolha. Torre D1, que é um lance muito passivo e que muitos de vocês podem ter pensado nessa jogada, porque defende o peão de D7, eu simplesmente jogo torre C7 e trago mais um camarada para pressionar, e aqui realmente o peão foi embora. Então, tanto o bispo D5 não funciona, torre D1 não funciona. Vamos tentar entender um pouquinho o dama D5, que foi o lance sugerido por 2 alunos dele, e esse lance ele falha justamente pelo que o Granda falou, que é dama por D7. Eu simplesmente capturo o seu peão passado, e mesmo que você consiga realizar a troca, você não consegue nada aqui para as brancas. Se você der um cheque lá em E8, eu cubro de cavalo, e você não tem mais nenhuma perspectiva de ataque. E se você jogar, por exemplo, torre E7, atacando o cavalo e o peão de F7, eu vou jogar, por exemplo, um torre D6, eu defendo o cavalo. Você pode até capturar em F7, mas depois que eu jogar rei E8, aqui as pretas não tem nenhum problema. E você não, vai ser muito difícil você conseguir ganhar isso de brancas. Porque as brancas estão jogando por vitória. Isso é uma coisa que também a gente teria que entender na posição inicial. A gente tinha um peão passado, né? Então são elementos que te ajudam a levar a essa conclusão. Então o problema de dama D5 é que ele não leva a uma posição vitoriosa. O máximo que o branco poderia conseguir seria isso. E que seria no máximo assim um empate. Então dama D5 não funciona. Então, além disso, o bispo por F7 não funciona na posição inicial, porque eu simplesmente capturo aqui de rei, né? E mesmo que você tentar a torre E8, o cavalo captura dama D5, repara que em muitas linhas a torre está cobrindo aqui em E6. Isso acontece se você jogar torre E8 direto, por exemplo. Eu capturo e se dama D5, torre E6. E se você capturar ali em F7 primeiro, eu jogo dama D5 e torre E6. Então, isso foi uma coisa que o aluno de 1700 percebeu, né? Na maioria das posições, a torre estava indo muito bem para E6, fazendo um papel defensivo. Então, já analisamos aqui bispo F7, bispo D5, dama D5, torre D1, e aí o lance, que é o melhor da posição, que é torre E7. Por que esse lance é tão bom? Justamente porque ele explora uma das principais fraquezas do preto, que é o ponto F7. As pretas não podem tomar, senão nós fazemos uma bela daminha. E o que resta para as pretas é dar um pouquinho de respiro. Então aqui poderia seguir, por exemplo, H6, que é um pouquinho de respiro. Eu posso jogar a torre por F7. Agora, com o bispo em B3, eu estou ameaçando vários descobertos, então as pretas podem tirar o rei. Para H8 é muito melhor do que para H7, porque senão dama D3 chega. Então aqui rei H8, só que agora eu posso jogar um lance muito forte. Então tenta pausar o vídeo e descobrir. Jogam brancas e ganham. Aqui as brancas têm torre F8, muito legal, é um tema de atração. Você atrai a dama para F8, uma vez que você está atacando os dois. Só que a dama, quando ela vai para F8, ela deixa de defender a casa D8, e agora nós podemos coroar. Então, esse exercício, eu acho ele muito instrutivo, pessoal, por vários motivos. O primeiro, quando a gente vai analisar uma posição, tentar entender os elementos. Então, quando você pegar esse exercício ou qualquer outro, ou quando você estiver numa partida também, pensa o seguinte, o que eu posso entender em relação à segurança dos reis, a questão material, o que eu estou jogando por vantagem, desvantagem, como é que está a situação. Também, o que seu adversário ameaça, isso é muito importante, e a função de cada peça sua. Se você conseguir unir esses 4 elementos, você consegue elaborar a sua lista, que é justamente a lista de opções que eu fiz aqui com vocês.
Depois que você elaborou a lista, você começa a analisar um por um. Então é por isso que muita gente tem dificuldade. Às vezes você coloca uma lista de muitas opções e começa a querer analisar um pouquinho dessa, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, e aí você começa a enlouquecer. Então a ideia é você fazer a sua lista e já coloca em ordem de prioridade. Aquela jogada que você acha que é mais forte, você já coloca ali. E aí você começa analisando ela até o fim. Então não desiste. Analisa o máximo que você conseguir dessa linha específica e toma uma conclusão. Se a conclusão for boa, beleza, você joga. Se a conclusão não for boa, daí você vai para a segunda opção. Mas tenta analisar uma de cada vez de forma que seu cálculo fique um pouco mais organizado. Então repara que aqui só o Granda, o Adams e no caso eu, que coloquei aqui minha opinião também, conseguimos encontrar um torre 7 justamente por isso. A gente analisou um por um e viu que não era suficiente para as brancas, e aí o torre 7 acaba surgindo. Mas eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, né? Eu pretendo seguir com as sugestões do pessoal do Instagram, então se você ainda não me segue, vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque lá eu costumo interagir bastante para ajudar as pessoas a estudarem xadrez. E deixe o seu like, se inscreva no canal e qualquer sugestão que você tenha em relação a esse vídeo ou qualquer outro tema, deixe nos comentários. Um grande abraço.